Os olhos são a janela da alma. Eu sou Cristina Moro e quero falar hoje sobre esse assunto. Sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, Ceará. E hoje eu quero falar exatamente sobre os olhos. Edgar Allan Poe, um poeta, disse que os olhos são a janela da alma. Isso significa dizer que através dos olhos, através do olhar das pessoas, nós podemos conhecer a intimidade delas, pois os olhos revelam os sentimentos mais íntimos. E a forma como nós olhamos as pessoas, como nós olhamos as situações, como nós olhamos o mundo, mostra como pensamos e como agimos. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 34, ele nos chama a atenção para os olhos. Ele diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Isto é, você resplandecerá a luz de Cristo em sua vida. Mas se você não tiver uns bons olhos, tudo em ti será trevas. Por isso Jesus nos exorta a tomar cuidado com o nosso olhar. Por quê? Porque os nossos olhos, eles têm que irradiar luz. O meu olhar, como cristã, como discípula de Jesus, deve iluminar primeiro a minha vida e depois iluminar a vida do meu próximo, daqueles que estão na minha volta. O olhar que ilumina é sempre aquele que deve pensar antes de falar, que deve passar no crivo das 3 peneiras. Você conhece a história das 3 peneiras? Então eu vou lhe contar. Dizem que essa história é do filósofo Sócrates. Nada prova que é dele, mas foi adaptada por uma outra história de um homem chamado Olavo. Olavo foi transferido do projeto onde ele trabalhava e logo no primeiro dia, para fazer média com o chefe dele, ele saiu com esta: chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele nem chegou a terminar a frase. O chefe disse: espere um pouco, Olavo. O que vai contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras, chefe? A primeira, Olavo, é a da verdade. Você tem certeza de que este fato é absolutamente verdadeiro? E ele respondeu: não tenho. Como posso saber? Como sei que foi as pessoas que me contaram? Então, disse o chefe, a sua história já vazou na primeira peneira. Então, vamos para a segunda peneira. É a peneira da bondade. E o que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem de você? Falassem isso a seu respeito? Ele: não, é claro que não, disse Olavo. Nem pensar, chefe. Então, querido, a sua história vazou na segunda peneira. Vamos para a terceira peneira, que é a necessidade. Você acha mesmo que é necessário me contar este fato ou mesmo passá-lo adiante? E o Olavo respondeu: não, chefe. Passado pelo crivo das 3 peneiras, eu vi que não sobrou nada do que eu iria dizer. Falou Olavo surpreendido. Pois é, Olavo, disse o chefe. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Disse o chefe sorrindo. Na próxima vez que você ver ou ouvir alguma coisa por aí, submeta-se ao crivo das 3 peneiras, verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Amados e amadas, quando os nossos olhos veem determinadas situações e pessoas, nós precisamos, antes de criticarmos, antes de jogarmos todo o nosso preconceito, antes de usar do julgamento, antes que o julgamento flua na nossa mente, que tome conta da nossa alma, que saia da nossa boca através de palavras que podem se desdobrar em ações que possam vir a ferir o nosso próximo e também desagradar a Deus. Nós devemos então passar pelo crivo das 3 peneiras da verdade, da bondade e da necessidade. Jamais devemos permitir
que os nossos olhos sejam trevas, porque essas trevas contaminarão todo o nosso corpo e grandes trevas serão. Exemplificando a vida de Jesus, o nosso mestre, nós lembramos também de um fato que ocorreu, que também está registrado no Evangelho de Lucas, que sobre um olhar que Jesus teve quando aquela senhora, a viúva de Naim, saía para enterrar o seu filho e Jesus encontrou com ela. O cortejo estava saindo da cidade, os moradores, os amigos e aquela mulher, né, estavam acompanhando, e mais precisamente era aquela mãe que levava o seu único filho para ser enterrado. O texto diz que Jesus voltou os olhos para aquela mulher e ele olhou para aquela mulher e se compadeceu daquela mulher e ressuscitou o filho daquela mulher e entregou a ela o seu filho de volta àquela pobre mãe aflita. Isso está registrado em Lucas capítulo 7, verso 13. O que eu quero dizer? Eu entendi que com essa história que Jesus, a forma que ele olhava para as pessoas era uma forma diferente. O seu olhar fazia toda uma diferença. Jesus olhava as pessoas com compaixão, ele se colocava no lugar delas, ele buscava ver primeiro as razões que tinham levado aquelas pessoas àquela situação em que ela se encontrava. Quando trouxeram aquela mulher adúltera até Jesus, Jesus não acariciou o pecado dela, não, mas também ele não a julgou, não apontou o dedo para ela, nem tampouco escarneceu da situação triste que aquela mulher estava vivendo. Jesus olhou para ela com compaixão, de forma bondosa, e a perdoou. Nós precisamos olhar as pessoas com compaixão, de forma bondosa. Nós precisamos olhar as pessoas que estão à nossa volta e até mesmo olhar para nós mesmos de uma forma diferente. Minha pergunta para você hoje é essa: qual tem sido o seu olhar para com as pessoas e para com o mundo à sua volta? Esse teu olhar tem refletido a luz de Cristo na sua vida e na vida das pessoas? Tenha cuidado com o teu olhar, porque o teu olhar, ele envia mensagens para a sua mente, para o seu cérebro. E essas mensagens, elas podem ser boas ou podem ser ruins, elas podem ser malignas. E essas mensagens podem desencadear em palavras e ações que possam prejudicar, que podem até mesmo prejudicar a você mesmo e aos outros que ouviram, e aos outros aos quais você agiu com elas. Então, se forem malignas, te levarão ao pecado e à morte. Sua luz se extinguirá e tu serás apenas treva. A decisão é sua, o testemunho é seu e ele é pessoal e intransferível. É você, é você. Então, ouça bem a palavra de Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso e você resplandecerá a luz de Cristo na sua vida. Mas se você tiver os olhos maus, você também terá na sua vida apenas trevas. A escolha é sua. Mude o seu olhar hoje. Olhe as pessoas com compaixão. Olhe para si mesmo com amor e compaixão. Olhe para o outro com compaixão. Deus te abençoe.